Qual a melhor maneira de levantar um amassado? Essa pergunta foi uma pergunta do Juan. Juan, eu gosto de trabalhar de 3 formas, tá bom? Eu gosto de usar muito a lógica na hora de levantar um amassado também, é o que eu vou explicar a vocês aí agora. Por isso eu defendo tanto o martelinho presencial, entendeu? Muitos falam, você vai ouvir a grande maioria só falando assim, é só fazer um caracol. Você vai rodando amassado e pronto. Gente, toma cuidado com o caracol. Existem as limitações também, não é só assim. Eu trabalho de 3 formas, eu vou explicar muito bem explicado aqui. Quando a gente fala, vamos imaginar um granizo mais profundo, né? Vamos imaginar um amassado redondo, que a extensão dele, né, não é tão grande, mas a profundidade dele é grande. Se a gente vai fazendo um caracol, só um exemplo, se a gente vai fazendo um caracol, a gente vai simplesmente fechando o amassado, né? Sabendo que a lógica é, se o amassado está profundo, a maior pressão dele, a concentração, está no meio do amassado. Então, se a gente vai fazendo um caracol, a gente vai fechando o amassado, tá bom? E depois, na hora de levantar o meio, é claro que ele vai levantar com maior resistência, é claro que ele vai levantar com maior dificuldade, porque você fechou o amassado. É como se você tivesse uma bola de assoprar, e assoprando e tentando passar ela. Com espaço maior é uma coisa, com espaço menor sempre a dificuldade vai ser maior. Então, num amassado que a profundidade dele é maior do que a espessura dele, né, que ao redor dele, vamos dizer assim, eu começo aliviando a pressão dele pelo meio dele, entendeu? Depois que eu levantei o meio dele, que eu fiz meio que um pré-alinhamento ali, aí eu já passo para outro, aí eu já parto para outros princípios. Por isso a lógica, por isso o entendimento. Isso é diferente de um amassado que seja menor, né, que a profundidade dele não é tão considerável ao tamanho dele, porque ele está mais aberto, ele está fácil de ir para fora. Então, nessa hora, cabe legal um caracol, porque aí ele não é tão profundo, você não vai fechando, não vai concentrando a pressão, jogando para o fundo daquele amassado. Por quê? Porque ele é um amassado ele é um amassado mais... é um amassado maior. Entendeu a lógica? E eu gosto muito de trabalhar também agora, quando você pega um amassado que ele não tem uma forma geométrica definida, né? E ele seria um amassado mais raso. Eu gosto de trabalhar demais com base de alinhamento, porque base de alinhamento é a referência que a gente tem de uma parte que não está amassada, né? Para você levantar o amassado. É como se fossem os tijolos aqui, ó. Imagina, só uma coisa lógica para vocês entenderem. Vamos cercar aqui, ó. Vamos imaginar um pedreiro. Um pedreiro, se ele for azulejar, para mim, se ele for colocar piso daqui para lá, ele não vai começar o piso aqui. Ele vai começar o piso aqui. Por quê? Porque daqui para cá está sendo a referência dele. Então ele primeiro preparou aqui para ele poder usar de referência para ele colocando os pisos. Aí vamos supor que cada tijolo desse daqui, ó, seja um piso. Quando ele levanta esse tijolo aqui, esse tijolo, ó, quando ele levanta esse piso aqui, esse piso dele passa a ser referência para o próximo piso. Isso é a base de alinhamento. Ele vai considerando base de alinhamento. Ele tinha aqui como referência, agora ele levantou aqui, ele tem agora essa referência, mais essa daqui. E daqui ele parte para cá, como ele pode partir para cá, como ele pode partir para cá. Mas ele não coloca um azulejo aqui e depois o outro azulejo aqui e assim vai. Por quê? Porque ele não vai ter referencial. Então ele não tem referência. Isso é a base de alinhamento. Eu gosto muito de trabalhar com base de alinhamento, onde eu vou terminando o amassado e já vou finalizando ele. Ali ele já está pronto pro próximo. E assim eu vou terminando o amassado. Entendeu? Então eu trabalho pelo maior ponto de pressão dele, levantando o meio dele, quando ele é mais profundo, né, e mais curto, porque eu não posso fechar ele e diminuir o ângulo dele. Quando eu já tenho uma profundidade que não é tanta assim, eu gosto de fazendo esse caracol,
né? Que eles falam, e quando eu já tenho, quando ele é maior, quando ele já é mais desregular, quando ele não tem uma forma geométrica mais definida, eu gosto de ir preparando o terreno. É assim que eu trabalho, tá bom? Tomara que você tenha gostado e tenha tirado a sua dúvida aí. Só não esquece de deixar seu martelike aí e comentar, tá bom? Valeu!